concepção sobre inclusão. Eu acho que é bastante complicado, é um tema muito complexo falar sobre inclusão na nossa realidade educacional. A inclusão é extremamente válida a partir do momento que existe a integração. E o que significa a integração? Significa que todos os alunos juntos possam aprender, eles possam compartilhar conhecimentos, eles possam trocar. A partir do momento que existe só uma inclusão, mas não a integração efetiva, os diversos saberes compartilhados, a inclusão perde o sentido e se torna um depósito de crianças, porque não existe o compartilhar, o desenvolvimento de diferentes saberes, diferentes aprenderes, no caso. Então, a inclusão, ao meu ver, ela só pode vir acompanhada do fator integração. Só que como se faz para integrar? Os alunos, quando recebem em sua sala de aula uma criança com necessidades especiais, é uma grande oportunidade de convivência, uma grande oportunidade de aprendizagem, uma grande oportunidade de aprender a ser humano, aprender a lidar com as diferenças, respeitar as diferenças. No entanto, é extremamente importante que os educadores tenham uma visão de como a presença da criança dita especial, ela é fundamental na realidade escolar por justamente beneficiar a aprendizagem do outro, trazendo novos olhares nessa sociedade multicultural, nessa formação do sujeito e do cidadão que a gente tanto espera na educação. Mas para que o professor possa agir dessa forma, é extremamente importante que ele tenha formação para isso. E não só técnicas ou conceitos, que ele saiba efetivamente o que significa inclusão e que a tecnologia assistiva ela esteja permeando todos os processos de inclusão. Materiais adaptados à aprendizagem da criança, mas que possam ser usados por todas as crianças. Que não sejam só materiais específicos para as crianças com determinadas deficiências e que os outros fiquem fazendo outras atividades. Que os materiais possam ser amplos e que atendam tanto as crianças com as deficiências que têm, como as crianças com dificuldades de aprendizagem, quanto aquelas crianças que não apresentam nenhuma dificuldade. E que o mesmo tema desses materiais diversificados, eles possam ser compartilhados e eles possam ser desenvolvidos juntos. Essa é a verdadeira aprendizagem e esse, ao meu ver, é o verdadeiro sentido da inclusão. Bom, então as meninas pediram para eu falar o que eu penso sobre inclusão. Não é um assunto que eu pesquiso muito, então vou dizer um pouco do que eu penso sobre o assunto. Eu penso em inclusão sem colocar nenhum outro adjetivo na frente, sem inclusão social, sem inclusão digital, sem inclusão de pessoas com deficiência. Eu penso assim, a inclusão, dentro de uma sociedade capitalista, todo mundo é incluído, não tem ninguém que está excluído, porque numa sociedade capitalista todos estão dentro dos lugares onde deveriam estar. Portanto, dentro desse ponto de vista, a gente poderia pensar que não existe exclusão social. Mas se a gente pensar essa suposta exclusão social como aqueles que estão à margem, ou que estão na periferia do que é tido como centro, daquilo que é tido como o mais importante, ou aquilo que é o normatizado, a gente poderia pensar que essas pessoas, ou esses lugares, eles fazem, de uma certa forma, uma resistência àquilo que é o instituído, ou seja, aquilo que é tido como o correto, como o certo, como o verdadeiro e como o melhor. Então, eles seriam o instituinte, aquilo que causa novidade naquilo que é instituído. Então, eles causariam, vamos dizer assim, atenção. Eles é que são a diferença, e aí, por conta disso, eles provocam essa tensão com aquilo que é tido como o normal. Eles seriam os diferentes.
E aí, se a gente pensa desse ponto de vista, estar excluído, não sei se necessariamente é uma coisa ruim. Porque se a gente pensar todo mundo incluído, seria uma sociedade completamente normatizada, uma sociedade homogênea, onde não haveria espaço para diferença e espaço para diversidade de situações, de pessoas, de condições N, do que quer que seja. Então, por aí, de novo, seria interessante a gente pensar o que é que a gente está chamando de inclusão e de exclusão e o que a gente está pensando quando diz que está incluindo. Porque quando se fala em inclusão, é sempre do ponto de vista de quem supostamente está incluído. E aí é pensar o quê? Como é que traz aqueles que estão à margem, que não estão no centro, para este lugar onde eu estou? E aí, de novo, o lugar onde eu estou é o melhor, porque a gente não pensa em incluir lá no lugar onde é considerado a minoria. E uma outra coisa que eu acho importante dizer é que quando a gente fala da inclusão, sempre quem fala é quem está dentro dessa situação chamada de incluído, não é o excluído, não é ele quem fala disso. E a gente também não vai lá perguntar para ele se ele quer ser incluído nessa situação onde a gente está, porque eu também não sei se ela é a melhor. Então, o que eu penso, assim, o termo da inclusão e da exclusão não é algo simples, ele precisa ser questionado e tensionado, porque não é algo simples da gente pensar. Não dá para simplesmente querer trazer as pessoas que estão em outros lugares para lugares onde não sei se é do desejo delas, se é para incluir dentro de um modelo que já é dado, que não tem nem negociação entre o desejo do outro e o lugar para onde a gente está tentando trazer. Então, penso que é um assunto extremamente interessante e que muitas vezes ele é tratado como algo muito simples ou muito simplório, apesar de todas as problemáticas que a gente tem na sociedade, porque é uma sociedade de classes, a nossa, como eu já disse, uma sociedade capitalista, que tem diferenças de classes. Então, e que merece uma discussão muito mais aprofundada e que não dá para partir sempre do ponto de quem se coloca nesse lugar da ordem, do normatizado e que visa sempre essa tentativa de inclusão para aquilo que é o instituído. E aí, de novo, também, já que todo mundo está incluído dentro dessa concepção que eu digo aí do capitalismo, como que pensar essa situação de se eu trago pessoas para cá, nesses lugares que já estão ocupados, supostamente eu teria que pensar que essas pessoas que estão aqui teriam que sair daqui para dar espaço para essas pessoas. Ou seja, não dá simplesmente para eu agregar todo mundo, porque não tem espaço para todo mundo. Então isso implica a gente pensar que é uma situação que envolve conflito, poder, tensão, e isso não é simples. E eu não sei se essas são questões que são pensadas quando se discute o tema da inclusão. Eu tive uma experiência com inclusão no ensino superior, que para mim foi bastante frustrante, com uma aluna que era deficiente auditiva, e a gente não sabia que era deficiente auditiva, então os professores não perceberam, só com o tempo a gente percebeu. E mesmo ela sendo minha aluna durante 3 anos, eu nunca tomei nenhuma atitude de aprender Libras e de permitir que ela conseguisse ouvir, né, o que eu dizia. Então foi uma experiência bastante frustrante para mim como professor. Eu tive também uma outra experiência interessante com uma aluna no mestrado em educação, que ela era deficiente visual, mas foi uma experiência muito bonita, porque ela, com o recurso de um programa de computador, ela conseguia ler os textos que a gente passava e escrevia muito bem. Ela se chamava Iara, fez um trabalho sobre literatura e educação, orientado pelo professor Severino, sensacional. Então são experiências contraditórias que eu passei na minha vida. Eu também tive uma experiência como professor, no meu 2º ano como professor no ensino médio, com uma aluna que teve um problema de parada respiratória, então ela tinha várias sequelas desse problema dela, então a gente acabou aprendendo a lidar com as diferenças dela, assim, com muita dificuldade. Então acho que com
um pouco de paciência, boa vontade, compreensão, a gente também pode incluir melhor as pessoas na educação. Bom, a questão da educação inclusiva é muito importante para mim. Faz 31 anos esse ano que eu trabalho e tenho uma espécie de ativismo profissional e pessoal em defesa da educação inclusiva. Infelizmente, eu não posso dizer que nós tenhamos, enquanto escola, enquanto sociedade, avançado muito em relação à educação inclusiva nesses 31 anos. Eu fico com a impressão que às vezes eu estou presa no tempo, que a gente dá um passo para frente, avança um pouquinho e dá 2 passos para trás. A legislação não ajuda, o preconceito das pessoas também não. A nossa sociedade é muito preconceituosa, não só com relação ao deficiente, com todo mundo que é diferente de um padrão que se estabeleceu como norma. É pouco tolerante. E isso acaba fazendo com que a gente tenha várias exclusões educacionais. E o deficiente vai somando, né? Porque a exclusão é um processo de somatórias de preconceitos. Então você tem, se a criança é negra, é pobre e é deficiente, ela sofre 3 exclusões. É bem diferente do que uma criança ser branca, rica e ser deficiente. Ela sofre uma exclusão, a de ser deficiente. As mulheres são muito mais penalizadas do que os meninos, por exemplo. Você tem muito caso de agressão sexual, de abuso sexual contra meninas deficientes, que nunca vem a público. Ou se vem a público, nunca são identificados os culpados. Por quê? Porque ninguém quer colocar um cunhado ou um primo na cadeia a troco, né, de fazer justiça para uma moça deficiente, ou mesmo uma menina, uma adolescente. Então, é uma situação muito difícil. A educação inclusiva não tem a ver com, é um ato de amor, é um ato de não sei, é uma questão de direito, é direito da criança, né, e do jovem, e do adulto, estar matriculado numa escola regular e ter uma educação de qualidade nessa escola. Né? E a gente tem que lutar por esse direito se a gente quiser que a nossa sociedade pratique qualquer forma de justiça social. Então, é uma questão que está para além da sala de aula e que a gente tem que continuar batalhando por ela.